Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro. E é uma alegria para o nosso coração nesta quarta-feira continuar as leituras diárias propostas para devocional pela CPAD, agora na lição de número 4, que, querendo Deus, será aplicada dia 27 de outubro de 2024. O tema semanal é promessa e obediência. Para esta quarta-feira, os editores propuseram o título O Advento de um Novo Concerto. 2 textos são propostos. O primeiro deles é Jeremias 31 e 33. Assim está escrito: Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Queridos irmãos, Israel estava sob juízo de Deus. Nós temos as anotações bíblicas, os relatos bíblicos, que Israel sistematicamente, por várias vezes, descumpriu as ordens de Deus e foi contra a sua própria chamada, o seu próprio chamado, sua própria identidade, que era de propriedade peculiar do Senhor. Israel lhe tinha uma condição de propriedade peculiar e uma missão sacerdotal entre as nações. Nós vimos isso na segunda-feira, e quem quiser acompanhar o comentário da segunda-feira, ele está baseado em Êxodo 19, 5 e 6. Está no portal, é acessível a todos. Então ali o Senhor chamou para que Israel fosse sacerdócio das nações. Em Números, no capítulo 18, nós vemos que a própria desobediência do povo em ser uma nação inteira sacerdotal fez com que Deus então chamasse a família de Arão para servir neste ofício solene. Mas também entre a própria casa de Arão houveram problemas gravíssimos. Aliás, já no capítulo 32 do Êxodo, nós vemos que o próprio Arão, que convocou o povo para aquele fatídico episódio do bezerro de ouro. Então, assim a história de Israel, ela vai sendo desenrolada, vai sendo desnudada, demonstrada na Bíblia, e nós vemos o descumprimento da lei do Senhor. Até que chega o ponto, lá nas profecias, que o Senhor decide, então, aplicar a Israel um duro remédio, que foi o exílio, primeiro do Reino do Norte, depois do Reino do Sul, que é Judá, e este exílio foi o remédio para a idolatria. O Senhor não suporta a idolatria. É o primeiro mandamento que nos diz respeito acerca de quem Deus é, acerca de quem nós somos e a nossa relação para com Deus. O segundo texto proposto, agora em Hebreus 8, versículo 8 a 12, nos fala acerca de uma nova promessa para Israel. Um novo marco que o Senhor haverá de fazer com Israel. Esta promessa, nós vemos, por inferência, que tem a sua aplicação com a igreja. Mas aqui, obviamente, a carta escrita aos Hebreus, capítulo 8, versículos 8 a 12, diz: Porque, repreendendo-os, lhes disse: Eis que virão os dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, nos dias que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Obviamente, aqui esse texto nos remete ao reino milenial, ao reino do Messias, quando o Senhor Jesus estará reinando fisicamente em Jerusalém por ocasião dos últimos eventos da história humana aqui na Terra. Então, o que o Senhor ensejou fazer com os israelitas na saída do Egito, depois houve um novo pacto e que o Senhor ensejou novamente chamar o povo ao sacerdócio, agora em Hebreus capítulo 8, versículo 10, a renovação desta aliança e que se concretizará no milênio. Lá sim, o Senhor escreverá a sua lei não em tábuas de pedra, mas no coração de cada um do que estiverem ali presentes no milênio. Todos terão conhecimento do Senhor. Não precisará de pregação. Todos verão ao Senhor nesse reino milenial. Lembramos sempre, a gente tem que lembrar que Deus, ou o próprio Senhor Jesus, através dos escritos, divide a humanidade em pelo menos 3 categorias: Israel, a igreja e os gentios. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 32, quando o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então o Senhor divide assim: os gentios, os judeus e a igreja de Deus. Nós sabemos quem são os judeus. Sabemos também quem é a igreja de Deus. Aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus, perdoados pelo Senhor, de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos. E os gentios? Os gentios, então, são os incrédulos, os ímpios e os apóstatas. Sejam eles judeus ou não. Todos que não reconhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, são contados como gentios. Ou são incrédulos, ainda não creram, ou são ímpios, rejeitam veementemente a graça, ou são apóstatas. Uma vez estiveram, participaram, usufruíram da graça, mas agora, por algum motivo, viraram as costas e, de maneira contumaz, se afastam da graça de Deus. Então, o advento do Messias nos traz a perspectiva, o que foi demonstrado pelas outras alianças, de, por exemplo, Deuteronômio 28, quando o Senhor traz aquela lista de bênçãos que acompanharia Israel. Essa lista de bênçãos acompanhando Israel é especificamente para a nação de Israel. Muitas pessoas erroneamente usam os textos destinados a Israel para uma aplicação prática na vida cotidiana. Isso não é possível em textos específicos, como o de Deuteronômio 28 e 8, que o Senhor é muito claro ao definir a sua promessa ao povo de Israel. Diz assim:
O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, é específico para Israel. No entanto, esta bênção nos remete a verdades eternas, que é a nossa pátria celestial. A igreja, a terra prometida da igreja não é Israel, não é Canaã. Aqui da terra, a terra prometida da igreja é a nossa cidade celestial, conforme está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, não atentando nós, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Capítulo 5, versículo 2, ele diz, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Pense um pouquinho, quanto tempo nós gastamos nos preocupando, ansiando pelas coisas atemporais, as coisas celestiais, as divinas. O ponto, meus amados e queridos irmãos, fundamental do devocional de hoje, ou os 2 pontos que vejo fundamental do devocional de hoje, deste concerto, desse novo concerto, é que as palavras de Deus, ditas a nosso respeito, não resultam numa verdade doutrinal ou filosófica, ou numa verdade teórica. As palavras de Deus, todas elas, de toda a Bíblia, são uma verdade material. Jesus, ele se apresenta como uma verdade material. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é Deus, esteve entre nós. Quando ele disse para aquele leproso ser limpo, o leproso não recebeu ali uma cartilha doutrinária acerca de como se limpar. Não, ele foi limpo. O Senhor Jesus, ele opera em nós a salvação de forma real, material. Nós temos um contato material com o nosso Senhor Jesus Cristo. Material não quer dizer físico. Material, real, que não é subjetivo. Segundo, uma vez que nós conhecemos as verdades eternas, nós temos responsabilidade sobre elas. Nós não podemos descumprir com o primeiro dos mandamentos que o Senhor Jesus nos elencou. Quando ele diz, o primeiro de todos os mandamentos é esse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua força, isto é, com toda a sinceridade da sua alma, você vai se relacionar com o Senhor. Então, uma vez que conheço uma verdade, eu não posso fingir que ela não existe. Eu não posso fazer de forma diferente. Eu não posso ser uma coisa na igreja e outra no mundo. Mas eu tenho que viver de acordo com a verdade que me foi revelada. E para nós, que somos salvos, a verdade é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a salvação para todo aquele que crê. Todos os que crerem no Senhor Jesus serão salvos, independente de sua etnia, de sua raça, de sua idade e de outras coisas acessórias que possam vir em sua vida. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus e que te faça entender com mais profundidade a sua palavra. Amém.